Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Rocha, professor de Sociologia, e essa aula tem como objetivo trabalhar com alguns conceitos importantes ligados à teoria do Estado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a trabalhar com desenvolver uma compreensão inicial sobre a relação entre a formação do Estado brasileiro, a Constituição dos Direitos Civis, Políticos, Sociais e Humanos no Brasil. Embora nesse momento a gente não vai falar especificamente do Brasil, tá certo, gente? Então a gente tem que começar para falar de direitos humanos e tudo, a gente tem que falar de Estado. O que é Estado? Uma definição aqui de Estado. Estado corresponde a um conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço do povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que possua um território e que sobre ele exerça sua cidadania. Ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área que ele corresponde. Em outras palavras, Estado é sinônimo de governo, tá? Embora Estado seja uma coisa, governo seja outra. Lembramos, governo passa, os governos. A gente tem um governo e ele sai. O Estado continua. O Estado é a própria organização, é o próprio país, é a própria administração. Que ele cria leis, ele cuida da vida das pessoas, de uma forma geral. Tá certo? Então vamos lá. Agora, tudo bem. Vamos numa definição mais voltada para a sociologia, que é a definição de um daqueles 3 sociólogos clássicos. Vocês lembram? Eu falo sempre lá no primeiro ano, Marx, Weber e Durkheim. Então a definição de Weber, que é considerado um dos pais da ciência política, a definição de Weber traz o Estado, que traz do Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Ou, em outras palavras, o Estado é a única entidade que possui poder genuíno de lançar mão sobre o uso da força como forma de intervenção, caso se verifique necessidade, nas ações dos sujeitos que estão submetidos à sua jurisdição. Então vem cá, vamos pensar um pouquinho. A polícia, ela é contratada por quem? Pelo Estado. Os juízes também. E essas não são as formas legítimas de punição, as únicas permitidas pela lei. Então quem tem o monopólio da força? O Estado. Então a gente já sabe o que é o Estado. Agora, como surge o Estado, pelo menos a ideia do Estado moderno, tá? Esse Estado que tem poder sobre as pessoas, esse Estado centralizado, surge com um filósofo inglês que viveu lá entre 1588 e 1679, há bastante tempo atrás. E ele dizia o seguinte, ele tinha uma teoria meio esquisita. Ele imaginava que os homens, antes, todos os homens viviam no estado de natureza. O que é o estado de natureza? O estado mais primitivo do ser humano. E nesse estado primitivo, os homens eram livres, não tinha lei, não eram submetidos a qualquer lei. No entanto, esses homens, eles eram maus. Até hoje, mal. O homem, por natureza, é mau. E essa liberdade, sempre o homem, um tentava prejudicar o outro, um tentava passar a perna no outro. E criando um estado de guerra geral, de todos contra todos. Era preciso que uma figura forte colocasse leis e ordem. E essa figura é do príncipe. O príncipe representa o quê? O príncipe representa a governante.
e se fez o contrato social. O que é o contrato social? Quando os homens resolveram trocar sua liberdade pela segurança, se submetendo ao controle de um rei, de um governante, que pode colocar leis, e pode aprovar leis que tem esse poder. E o homem troca a sua liberdade, agora ele está submetido ao governante. Tá? Essa é a visão de Thomas Hobbes no seu livro Leviatã. Beleza, pessoal? Então, olha, o homem no estado de natureza é mau. Ele troca a sua liberdade pela segurança, entregando a sua liberdade nas mãos de um rei, de um príncipe, que pode criar leis e pode submeter todas essas novas regras. Surge aí, teoricamente, o Estado Nacional moderno. Gente, isso é uma teoria. No entanto, é uma teoria muito usada no direito, na filosofia. Ela é considerada a base do Estado Nacional moderno. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu já falei um pouquinho, tá? Os homens eram livres, no estado de natureza, já falei um pouco sobre isso. Vamos num outro importante cientista político que vai falar sobre o Estado. É o nosso querido Maquiavel, do Príncipe. Quando a gente fala de Maquiavel, vem na nossa cabeça maquiavélico. E o que é algo maquiavélico? Popularmente, maquiavélico é aquela pessoa que, de certa forma, fica pensando lá, maquinando alguma maldade, etc. Tá? No entanto, será que Maquiavel era maquiavélico? Vamos entender um pouquinho o que aconteceu com Maquiavel. Maquiavel escreveu o livro O Príncipe. E Maquiavel vivia em Florença, que era uma república italiana. A Itália não existia como hoje existe, eram pequenas repúblicas. E por um tempo ela não foi uma república necessariamente. Ela tinha um governante, um príncipe que governava. Por um tempo passou a ser república e Maquiavel ajudou nesse período. Ele teve um cargo importante. Tá? O que acontece é que os Médici recuperaram o poder. E para se aproximar deles, Maquiavel escreveu um livro ensinando os políticos como governar. Um livro chamado O Príncipe. Olha só que coisa. E nesse livro, ele tentava mostrar uma coisa. Naquele tempo, a Igreja Católica ainda tinha muito poder sobre as pessoas. Existia uma ética de política. Uma política que seguia esses padrões. Mas era só fachada. Porque, na verdade, na política era preciso fazer algumas coisas que eram impopulares. E as pessoas faziam, mesmo que escondido. O que Maquiavel vai dizer é o seguinte, que para um governante ter fortuna, e quando diz fortuna, não é só dinheiro aí, é sucesso e virtude aqui é um outro tipo de virtude, não aquela virtude cristã, mas também é um sinônimo também de sucesso, um sinônimo de expertise. Tá? Então, era preciso alcançar isso, porque só assim o governante manteria o poder. Então, se para ele chegar a conseguir manter o poder, ele tivesse que usar meios que não são tão populares, ele teria que fazer para manter o poder e manter a estabilidade da nação. Por isso a frase, os fins justificam os meios. Vou dar um exemplo aqui. Imaginemos que um determinado governante precise, em determinado momento, ser inimigo de um grupo para ir contra um grupo
para agradar mais pessoas, mais populares, mais o seu povo. E ele precisa meio passar por cima desse grupo. Ele vai ter que fazer isso, porque é necessário para ele manter o poder. Então, nisso que é dizer, os fins justificam os meios. O objetivo maior vai justificar os meios que ele vai ter que fazer isso. E também tem uma frase muito famosa nesse livro que diz assim: é melhor ser temido do que ser amado. Então, se o rei é amado, o povo, uma hora, pode deixar de amar esse rei, segundo Maquiavel. Mas se o povo tem medo do rei, é muito difícil eles passarem por cima desse rei. Então, é uma das teorias de Maquiavel, tá? Mas por que é importante Maquiavel? Maquiavel é importante porque ele é o primeiro que diz que existe uma ética própria para a política, que não é uma ética necessariamente da igreja, que não é uma ética tão bonitinha, mas é uma ética política. É uma ética voltada a manter o poder e a estabilidade do poder. Beleza, pessoal? Agora vamos às ideias do nosso amigo Rousseau, um iluminista, tá, gente? Ele também falava de contrato social, só que o contrato social do Rousseau, o homem no estado de natureza era bom. A teoria do bom selvagem, que inclusive influenciou a literatura brasileira, segunda geração romântica aqui no Brasil, tá? Iracema dos Lábios de Mel, aqueles livros que falam sobre os índios, mas índios bons, idealizados. Então, para o Rousseau, o homem era bom no estado de natureza, antes do Estado, do surgimento do Estado. E é a sociedade que corrompe. Inclusive, ele faz uma crítica à propriedade privada, tá? Onde que ele não tem um livro que ele fala assim: quando o primeiro homem coloca uma cerca e encontra gente imbecil numa determinada terra e diz: essa terra é minha, encontra gente imbecil suficiente para acreditar nisso e obedecer ele, surge aí a desigualdade social. Mas o mais importante é que Rousseau fala que o governante está sujeito à vontade do povo, que ele chama de vontade geral. Então, a partir de Rousseau e de outros iluministas como Locke, como Montesquieu, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, a gente tem não mais um rei absoluto que deve mandar em tudo, a gente deve obedecer ele, mas um rei que deve sim obedecer à vontade do povo. E o Locke também diz isso. Locke diz que o rei deve, o governante deve obedecer à vontade do povo e deve garantir a propriedade privada. Tá? A Montesquieu tenta controlar o poder de um só no governo, dividindo o poder entre poder executivo, legislativo e judiciário. Tá, absolutismo. O que é o absolutismo, tá? O absolutismo é um rei que manda sozinho, um rei, um governante, um ditador que manda sozinho. A sua vontade é absoluta. Isso é absolutismo. A gente vai lembrar dos reis absolutistas, tá? Luís XIV da França, etc. Então, isso é absolutismo. Então, o indivíduo ele não tem muita liberdade, porque ele está submetido ao poder do rei absoluto. É que nem aquela... Lembra que eu falei no Hobbes? O homem troca a sua liberdade pela segurança, entrega a sua liberdade da mão do governante. É essa a ideia. Um rei absoluto. E essa ideia começa a ser criticada aos poucos, tá? Por quê? Porque os reis abusam desse poder. Os reis prendem as pessoas mesmo sem elas terem cometido um crime. Os reis, às vezes, tiram a propriedade de outras pessoas. O rei aproveita do poder do Estado para tirar benefício próprio. Daí
Os iluministas, eles pregam, muitos iluministas vão pregar que o Estado não tenha tanta força, que o Estado seja, que não possa passar por cima das pessoas. Então eles pregam um Estado negativo. O que é o Estado negativo? Um Estado que não tenha controle absoluto sobre as pessoas. E eles vão criar uma palavra chamada liberalismo. E o que é esse liberalismo? É difícil dizer o que é liberalismo porque existe liberalismo econômico, liberalismo político. Não é uma coisa só. Mas, de uma forma geral, dá para dizer o seguinte: o liberalismo é a crença num Estado onde o ser humano é livre das amarras desse Estado. Então, o rei não pode prender, o Estado não pode obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem na vida privada, tá? Desde que elas não estejam prejudicando outras pessoas. O Estado tem menos liberdade, tem menos poder sobre as pessoas. Então, a isso a gente chama de liberalismo. Um Estado mínimo, onde o governo só cuida daquilo que é essencial, tá? No liberalismo econômico seria o Estado com menos taxas, que influencia menos na economia, que coloca menos regras na economia. Então, isso é o liberalismo, tá, pessoal? Então, quando a gente fala que o Estado liberal, a gente vai pensar nessa vertente. Deixa eu ver se tem aqui mais o último slide. Mas é isso, gente. Outra coisa também, que sociedade civil e sociedade política. O que é sociedade política? Sociedade política são os políticos, aquelas pessoas que têm poder no Estado, dentro do Estado. Tem cargo eletivo e tem cargo administrativo dentro das prefeituras, dentro do governo do Estado, dentro do país, da nação. Já a sociedade civil são aquelas pessoas que não têm. Eu até coloquei aqui um textinho. Refere-se ao conjunto das organizações voluntárias que servem como mecanismo de acumulação por oposição das estruturas apoiadas na força do Estado, independente de seu sistema político. Aí a gente está falando sobre a sociedade civil, aquelas pessoas que não participam diretamente da vida política, instituições, pessoas, etc. Bem, gente, é isso. É importante a gente entender isso, porque isso às vezes vai ser cobrado no vestibular, etc. E eu espero ter sido claro o suficiente. Qualquer dúvida, estou por aí, gente. Podem me encontrar no WhatsApp, etc. E é isso. Até a próxima.